estamos aqui com mais um episódio do Caravana Show. Hoje a gente vai falar sobre a emancipação da alma. Tô aqui com o Arthur. Dá um oi aí, Arthur. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui. Prazer estar aqui fazendo parte desse projeto incrível aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema maneiríssimo que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu dia, que é o sono. É verdade, a gente vai falar um pouco da importância do sono, que a gente já sabe que o sono é muito importante pra gente num contexto geral. Mas e na espiritualidade, né? O que ele significa? Como que ele pode ajudar a gente? Então é isso, vamos começar. Ah, não, antes a gente vai fazer a nossa prece inicial aqui, né? Não pode esquecer, tava quase esquecendo. Vamos lá, então. Vamos que vamos. Então, vamos elevar o nosso pensamento, agradecermos a Jesus por essa oportunidade, a toda a espiritualidade que nos auxilia nesse projeto. Pedimos que esteja conosco, que esse estudo possa estar sendo bem proveitoso para todos nós, possa estar nos esclarecendo bastante e auxiliando um pouquinho nessa nossa caminhada aí para estarmos evoluindo. Que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Bora lá começar então, agora sim. Então, galera, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que significa emancipação da alma, né? Então, a emancipação da alma acontece durante o sono, quando o espírito ele se desprende ali do corpo e fica com todos os seus sentidos mais apurados. E aí, nesse processo aí, o espírito pode ter uma comunicação espiritual mais forte com pessoas encarnadas ou não. Então, você pode, inclusive, encontrar com outras pessoas do seu convívio mesmo e pode participar de diversos eventos. E o nível desse desprendimento, a gente vai falar disso um pouquinho também hoje, depende, né, da qualidade do seu sono e depende de quão ligado você tá às coisas materiais, quão entregue você tá àquilo, ligado em oração sempre, mas a gente vai explicar tudo como funciona. Mas basicamente, o significado de emancipação da alma é esse. E aquilo, como ela falou, ela vai muito mais para frente. Isso tudo se dá porque aquilo, o nosso corpo físico ele tem a necessidade de dormir, mas o nosso espírito, o espírito ele está sempre ativo, tá sempre, a gente não para em nenhum momento, né? Então, sempre a cada minutinho, qualquer cochiladinha, qualquer coisinha ali que o espírito tem, aqueles 5 minutinhos para dar aquela escapada no corpo físico, né? Ele está aproveitando, ele não dá esse mole não, né? Exatamente. Isso aí. É que nem o corpo mesmo. O nosso corpo, apesar da gente dormir, nosso cérebro, nossos órgãos estão todos funcionando do mesmo jeito. Então o espírito também nunca dorme, não tem essa necessidade que a gente tem de descansar, de religar nossas energias, inclusive essa necessidade de dormir para o espírito também não dorme, ele vai realizar outras tarefas, outros propósitos durante esse momento. Por isso que é muito importante essa hora do sono, é muito importante a gente ter uma qualidade aí na hora de dormir. E aí a gente vai entrar aqui sobre a importância, né, de dormir. Qual que é a importância disso para nós como corpo e para nós como espírito? Como a gente sabe, somos espíritos que estamos encarnados na matéria. E como a gente tinha comentado, o espírito em si está sempre ativo. E por mais que o nosso corpo ele esteja ativo, está encarnado, o corpo ele gasta toda uma energia, ele tem vários processos que ele tem que estar fazendo, e todos esses processos eles têm um custo de energia muito grande. Então, para a gente conseguir fazer esses processos da melhor forma, por exemplo, você está ali combatendo uma doença ali que às vezes está ali no seu corpo, você está conseguindo se recuperar, até mesmo, por exemplo, a questão da memória, o corpo ele precisa desse momento que ele fala, olha, eu vou focar só nisso, eu vou desligar tudo que eu posso aqui ao nosso redor, tudo que eu posso aqui que eu não preciso usar nesse momento, para eu poder focar nessas outras atividades. Então, essa é a necessidade, por isso que o corpo ele tem a necessidade de algumas pessoas têm mais, têm menos, por mais que as pessoas às vezes não consigam, o corpo ele vai fazer esses processos, mas sempre quando a gente tem uma qualidade, a gente consegue dedicar um tempo ali
não só para o sono, mas para todo o preparo que tem durante o seu momento de acordar, durante o próprio sono. E isso vai permitindo que o corpo ele faça essas atividades mais tranquilas. E como a gente tinha falado, a todo momento, o corpo, o espírito, ele tem essa possibilidade. Como a gente falou, ele está encarnado em algum lugar. Então, e tendo essa oportunidade de, ó, o corpo aqui está devagar, eu vou aproveitar esse momento para poder agir com mais liberdade. Então, não que o corpo seja uma prisão, mas é como se fosse aquele momento ali do banho de sol, ali, que o espírito vai dar uma corrida, vai jogar bola, vai ficar mais tranquilo ali, enquanto o corpo está focando em outras coisas. Exatamente. Como você falou, a gente está encarnado em matéria e isso é por um propósito, né? A gente tem várias limitações por estar encarnado na matéria. Então, através do sono, a gente consegue se desprender um pouco dessas limitações. E então, aqui falando um pouco, só complementando o que o Arthur falou, já falou tudo, a qualidade do sono, ela é muito influenciada também para onde a gente está ligando a nossa energia. Então, nossas atitudes, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, tudo isso influencia a qualidade do nosso sono, tanto para ter uma qualidade boa para o corpo quanto para o espírito. Então, muitas vezes a gente está muito estressado, pensando em muita coisa ao mesmo tempo, e a gente fica muito preso ali na matéria, muito preso aos nossos pensamentos, tanto que tem vezes que a gente sonha com coisas que a gente precisa resolver. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes de sonhar com coisas que eu preciso resolver. Você fica tão preso ali que você não tem uma qualidade de sono, ou então não consegue dormir direito, né? Não consegue ter essa qualidade. Então, todos os nossos hábitos, tudo que a gente faz no nosso dia a dia vai influenciar para que nosso sono seja bom ou não, tanto atividades físicas, a forma de se alimentar, os seus pensamentos, a sua vibração e tudo isso. Então, a gente lembra de todas as coisas que aconteceram através dos sonhos, a gente também vai falar um pouco dos sonhos, e nem sempre tudo que a gente sonha é o que a gente fez em espírito. Então, às vezes, pode até mesclar as coisas que aconteceram do nosso dia a dia, por isso que fica muito confuso na nossa mente, tipo, o que aconteceu. E às vezes também a gente não tem essa capacidade ainda, é, essa evolução de lembrar de tudo que aconteceu nos nossos sonhos. Então, tem pessoas que têm mais facilidade de lembrar de conversas, de conselhos e tudo mais. Tem pessoas que têm menos facilidade, só que o espírito sempre guarda a informação, independente do que for. Então, é muito legal saber disso, porque a gente começa a valorizar mais esses momentos de sono, esses momentos de realmente dormir e descansar. E sobre esses padrões negativos, né? Ai, poxa, eu tô tendo é, sono ruim, ou sonhos ruins, pesadelos, ou sempre sonhando com a mesma coisa repetidamente, que é ruim. Outra coisa que eu queria falar antes de falar isso é que nem todo significado de sonho é o mesmo para todas as pessoas. Então, sabe quando a gente entra lá, significado dos sonhos, e vê lá um significado padrão, ele não significa a mesma coisa para todo mundo. Tudo depende do seu contexto, quem você é, o que está passando na sua vida, tem tudo isso. Então, nem sempre o que você sonhou vai significar alguma coisa assim para sua vida. Nem sempre, mas pode ser que signifique também. Mas enfim, para melhorar essa qualidade de sono, primeiramente, né, mudar nossos hábitos, perceber o que está atrapalhando o nosso sono, seja alimentação, como eu falei, seja alguma coisa assim que você pode mudar, quanto fazer a nossa oração, a nossa prece antes de dormir, se ligar espiritualmente, pensar em coisas positivas, tentar se concentrar, às vezes sair do celular, né, que a gente tem essa mania de ficar no celular e logo desliga o celular e já vai dormir. Então aquelas informações ficam tudo na sua mente gravado e você não consegue desligar de fato. Então é muito importante ficar sempre em ligação, ficar sempre fazendo a oração, tanto na hora de dormir quanto na hora de acordar, para a gente ter essa qualidade de sono. E como colocado aqui, o sono é um grande aliado para a nossa evolução como espírito. Mesmo se você não lembra o que aconteceu no seu sonho, ou mesmo se que você, enfim, tem esse sonho meio maluco, o seu espírito vai lembrar, o seu espírito vai ficar com aquelas informações que são muito boas para sua evolução e também para sua tomada de decisões na vida, mesmo que você não lembre. Então, acho que é isso, de qualidade de sono. Agora, vamos falar deles, né? Os sonhos. Até o que você tinha falado, até o que você tinha falado ali no outro, anteriormente, nem todo sonho ele significa que é uma viagem do espírito. O sono ele vai muito da como a gente está o nosso estado de espírito, nosso estado psicológico. Então,
Nem sempre que eu tô sonhando ali, que eu tô no trabalho, mexendo numa planilha do Excel ali, desesperado tentando fazer aquilo bater, não significa que eu tô lá no meu trabalho mexendo na tela, né? Tudo varia muito Exatamente. qual é o nosso estilo. Da mesma forma também que ninguém está sonhando aí com o Botafogo. Ninguém está ali no momento vendo o Botafogo sendo o campeão do mundo ali, ganhando do Barcelona. Talvez aconteça? Não sei. Tomara que sim. Mas custa nada sonhar, né? Então você tem vários tipos de sonhos diferentes. Esses que são os mais ligados mesmo ao que a gente está em passado, né? Ao nosso estado, eles são os sonhos mais simples. Eles são mesmo reflexos de como está, às vezes, o nosso estado, o nosso espírito. Eles puxam muito das nossas preocupações, do que o nosso corpo está sentindo também. Então, sabe aquele sonho que você às vezes sonha que você está querendo ir no banheiro e quando você acorda você está desesperado querendo ir. Isso é um sono mais simples que vem justamente de um reflexo que o seu corpo ali está dando para o seu espírito, né? Então, né, como o Arthur falou aqui, os sonhos simples, aqueles totalmente ligados, né, ao material que a gente está se preocupando. E aí, se a gente se desprende mais um pouquinho, consegue ter um soninho aqui um pouquinho mais pesado, a gente vem com sonhos reflexivos, né? Que você vai um pouco mais longe, seu espírito consegue se desprender um pouco mais, ter um pouco mais de lucidez e liberdade, e você pode ter até lembranças de outras vidas, lembranças de coisas que já aconteceram, ou previsões, avisos, coisas assim, não é tão longe, não é tão profundo como os sonhos espirituais, mas já é um sonho ali que você pode recordar coisas que você não recorda de outras vidas, onde você pode ter conselhos e coisas assim, mas ainda assim é um sono mais leve. E também é importante ressaltar aqui que pode ter influências, dependendo da sua sintonia, tanto de espíritos bons quanto de espíritos ruins. Então, às vezes, a gente está tão na preocupação, está tão ligado negativamente, que a gente sonha com um monte de vozinha no nosso ouvido falando besteira ou nos desmotivando, que a gente até acorda mais cansado do que foi dormir. E por isso que é importante sempre fazer a ligação, porque às vezes, dependendo da nossa sintonia, esses sonhos podem ser mais negativos também. E por último, né, por fim, a gente tem os sonhos espirituais, que são esses sonhos que tipo, você está desprendido, você está com lá de lá, vendo aquilo ali, né? E são muito mais relacionados mesmo à necessidade que o espírito tem de estar vivenciando aquilo, estar presenciando aquilo. Como a gente tinha falado, ele precisa mesmo de um ponto de desprendimento que normalmente a gente não tem, né? São raros, não são raros, mas é bem mais difícil o sonho tá chegando a esse nível, né? E tem muito com essa questão de, às vezes, alguma, entre aspas, missão que precisa, uma vida que precisa ser dada, alguma coisa ali mais responsável mesmo sobre o que o espírito precisa estar passando e vai influenciar na vida dele. Uhum. É isso aí. E também lembrando que esses sonhos também, mesmo que precise de uma entrega assim do espírito, corpo muito grande, ele também pode ser algo negativo, dependendo da sua sintonia. Então sempre é importante ligar. E uma coisa bem interessante que eu descobri durante os estudos que eu não sabia é que durante esse sono a gente pode inclusive estudar, aprender coisa nova, fazer curso, fazer um monte de coisa que eu falei, nossa, que legal, né? Eu tô aqui dormindo, aprendendo um monte de coisa que eu nem sei que eu aprendi. Então achei isso muito, muito interessante. E outra coisa também que eu achei muito legal é sobre as premonições, né? Que tem pessoas que têm essa facilidade de sonhar com alguma coisa que acontece, seja ela boa ou ruim. E eu achei bem, bem interessante, né? Que algumas coisas já ficam marcadas, entre aspas, assim, para acontecer. E então, por a pessoa estar muito bem sintonizada, ela consegue sentir essa coisa antes de acontecer. Eu achei isso muito interessante. Enfim, coisas da vida passada também, a gente pode lembrar. Conflitos mal resolvidos, então às vezes você tá, né, conflitando com alguém, tem alguém ali que você tá com alguma treta, e aí esses conflitos vêm em sonho pra falar, ó, resolve aí, pelo amor de Deus, resolva. Você vai lá com a pessoa em sonho pra você resolver, ou pra... Tem até vezes, eu acho bem curioso quando eu li isso, que você tá lá tretado com uma pessoa, você dorme, quando você acorda você fica assim, ah, tá, mas se eu for lá me resolver? Ai, mas e se eu conversar com a pessoa? Então, ó, seu espírito tava lá, ó.
já indo resolver, né? É justamente essa uma das importâncias da gente sempre estar se preparando para ter um bom sonho, né? Porque a gente também vai dormir com essa treta aí e a gente não está muito afim ali, a gente não faz a nossa conversa com Deus, é capaz, às vezes, da gente piorar o negócio, né? Exatamente. Acordar com mais sangue nos olhos, né? Piorar. Então tudo tem que ficar vigiando aí. É porque a gente não lembra de tudo, né? Por que não fica tudo registrado no nosso consciente? A gente, porque a gente não lembra de muitas coisas. O nosso espírito, nós como espírito, a gente tem uma capacidade muito diferente da do corpo. Se a gente parar para pensar, o nosso espírito viveu uma quantidade enorme de vidas, tem sensações aqui que a gente às vezes não tem nem comparativo, né, para a gente conseguir explicar. E quando a gente sonha, o nosso corpo, como ele também está passando por aquele processo, ele é muito influenciado ali pelo que a gente está vendo naquele momento. Então, como a gente disse ali no sonho, às vezes uma certa às vezes alguma coisa está acontecendo ali enquanto a gente está dormindo, e isso vem influenciando como ele absorve aquela informação. Então, nisso, às vezes, por exemplo, a gente tem um pouco muito mais evoluído, assim, vai passar para a gente alguma coisa. Ó, cuidado com comer pão, que eu comer pão ali vai prejudicar seu corpo. Na forma ali que o nosso filme, a gente consegue captar isso, é como se fosse, por exemplo, uma televisão ruim. O sinal sai ali direitinho, no meio do caminho ele vai pegando aquela estática, chega ali na antena meio mais grande. A televisão não tá boa também, aquela manutenção daquele estaquinho do lado dela. Então, quando a mensagem chega pra gente, a gente só lembra que tem que comer pão. É completamente diferente ali, mas a gente sabe que tem pão no meio, a pessoa tá segurando um pedaço do pão, a baguete, a gente lembra do dia ali falando se no céu tem pão. Então, isso tudo influencia, né? Tem muito essa questão dessa diferença ali de capacidade do estado ali do corpo, de como a gente foi dormir, né? Uhum. Exatamente isso. E a mesma lógica também do porquê que a gente não lembra das nossas vidas passadas. Porque imagina, se você lembrar de tudo que você fez de ruim, tudo que você fez de bom, de todas as pessoas que você brigou, de você não teria vida, ou você se culparia muito, ou você ficaria com muita raiva. Enfim, tudo isso gera um sentimento para o espírito que a gente ainda, no nosso estado de evolução, muitas vezes não tem a capacidade de compreender ou de lidar bem com a informação. Com sono é a mesma coisa, a gente vai para outro lugar, a gente às vezes conversa sobre coisas que a gente não vai ter aquela compreensão ou aquele conhecimento mesmo de saber como lidar com aquilo. É a mesma lógica dos sonhos. Então, às vezes, até por misericórdia divina, às vezes porque a gente não precisa saber mesmo, a gente não se lembra, ou às vezes porque a matéria prende muita informação que a gente não tem esse tipo de compreensão. E que nem o Arthur falou, tudo depende também daquela, vai fazendo aquela misturada. O importante é estar lá. De alguma forma tá lá e a gente vai lidando com isso, mesmo que não sabe exatamente o que é, nosso espírito sabe. Então, né, vai lidando com isso e vai indo. E basicamente a gente não lembra por isso, pela mesma lógica de porque a gente não lembra de tudo das nossas outras vidas, porque às vezes não é preciso e não vai ajudar também na nossa evolução. Mas nosso espírito sempre lembra de todas as coisas. Próximo, e exatamente, você falou da questão de ser uma piedade de Deus, mas falando, aproveitando que a gente está falando da emancipação, a gente sempre lembra muito do sono, desse momento, mas é importante a gente lembrar também que não, o sonho dele não é a única experiência que a gente tem de emancipação da alma. Existem várias, tem os estudantes, tem vários casos aí, às vezes a pessoa se quebra, tem várias coisas. Mas uma das principais, que eu acho que mais aparece na televisão, dependendo do canal que você ligar, ali vai ter uns 3, 4 documentários falando disso, são as experiências de Padre Morte. E o que acontece? Similar ao sonho, quando a gente está ali naquele momento ali, sofreu um dano grave, estava sofrendo alguma doença, pode acontecer do corpo ter a aparência de morte.
Mas por que é importante a gente falar sobre ter a aparência do mundo? Porque não é uma morte em si. Tem que lembrar que toda desencarnação é permanente. Foi, cortou o laço, cortou o laço. E nesse momento, assim, quando a gente está passando isso, o corpo, o espírito, ele acaba tendo um momento mais debilitado. E muitas pessoas acabam tendo algumas sensações do espírito. E como o espírito está ali com esse laço na hora, ele consegue ver. Então, são muitos relatos que a gente tem, pessoas que têm nesse momento, então pessoas que elas conseguem relatar como está acontecendo ao redor dela, não porque o corpo está captando isso, mas porque o espírito ali está captando. Elas relatam a presença, outro ponto que a gente tem sempre da vontade, que nós nunca estamos sozinhos, então, principalmente nesses momentos, assim, a gente está sempre acompanhado, então às vezes as pessoas, sempre tem várias pessoas que relatam a presença de entes queridos ali, muitas vezes elas podem receber às vezes alguma mensagem, alguma coisa que pode não, vai estar mexendo com ela, né? Ninguém passa por uma experiência dela, né? Codificado, né? E acaba que normalmente com o auxílio médico, ela acaba retornando com a atividade do corpo. Mas, como a gente disse antes, é muito importante. No momento nenhum, essas experiências não podem estar muito permanente no corpo e no espírito. Não tem aquela coisa de, cortou ali rapidinho e já voltou porque tá novo. Não, cortou, acabou. Então, é importante a gente lembrar desses pontos. Exatamente, achei muito interessante que você falou sobre que todo mundo que passa por essa experiência é impossível você não voltar com alguma coisa diferente, né? E também lembrar que nada por acaso. Eu lembro de comentar sobre esse assunto de experiência de quase morte quando eu estava gravando com o Matheus. E também muitas vezes as pessoas passam por essa experiência porque precisam para acreditar em alguma coisa, para ter mais fé, para ter uma visão diferente da vida que eles estão levando. Então, se nada por acaso, às vezes essas coisas acontecem, às vezes não, acho que sempre acontecem com algum propósito. Essa facilidade de lembrar e de ter essas informações guardadas depois que você passa por essa experiência, é impossível você passar por um negócio desse e não voltar com sua cabeça diferente, nem que seja um pouquinho. Então, é muito importante também para as pessoas, ou para lembrar de algum conselho, ou para visitar algum parente, ou por algum motivo, alguma razão, e muitas vezes são coisas assim loucas, que a pessoa estava por um fio ali, já sem esperança, sem nada, e volta totalmente renovada, né? Totalmente pronta para viver novamente, literalmente. Apesar dela não ter de fato morrido, foi lá, passou na. Não tava ali a tesoura para cortar o fio da vida e foi, não foi. Então, é muito importante falar que muitas vezes nesses casos também a pessoa precisava passar disso para ter algum aprendizado, algum crescimento, alguma coisa para sua evolução. Isso aí. E eu acho que com isso, né, a gente aborda bastante aí sobre esse assunto da emancipação da alma. Aquilo que a Uhum. gente falou, são vários os casos, acho que a gente fosse ficar falando aqui de cada um, vai programa aqui até uma outra vida, a gente vai passar 2 vidas aí na capa de aprender. Mas acho que com isso daí a gente já pode ter uma coisinha. E vamos começar a trabalhar para tentar a gente conseguir melhorar esse nosso momento de emancipação. Né? Exatamente. E é legal a gente estudar sobre isso, porque todo mundo sabe que é importante dormir, né? Todo mundo sabe, já estão cansados de ouvir, cansados de falar que sono é importante para todo mundo. Mas quando a gente vê por esse lado também, como ajuda o nosso espírito e a nossa alma, a gente acaba tomando até um pouco mais de cuidado, né? Lembrando disso, pô, agora vai ser um momento de eu aprender mais coisas, eu, né, tá num momento ali de descanso mesmo da minha alma, além do corpo. Então, é importante a gente estudar para saber tudo o que acontece nesse momento e todas as fases que nosso espírito passa e, enfim, e zelar por ter um momento de sono bom para todos os âmbitos da vida, né? Eu acho que é isso. Isso aí, como a gente já falava no começo, o abrir hoje é essa fecha. Né? Exatamente.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí pra gente. Até é sempre bom, né? Trocar e ter, enfim, ter mais coisas pra gente falar. E é isso. E você, Arthur, tem mais alguma coisa pra complementar? Não, não, acho que é isso aí. Aquilo que você falou mesmo. É, como o programa fica no YouTube também, eu acho que se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode estar deixando nos Uhum. comentários. E aquilo, fiquem sempre ligados aí na ouça, no show, nas páginas aí da Caravana. Tá sempre um material bem. Exatamente, tá tendo sempre coisa nova. E fiquem aí, já segue também para os próximos, né? Que só tem tema legal vindo. Então é isso, galera. Vamos fazer nossa prece aqui para encerrar. Então a gente pode fechar nossos olhos, agradecer essa oportunidade de aprendizado, tanto para todos vocês que estão assistindo, quanto para a gente que está aqui estudando. Que a gente possa cada dia mais poder aprender, crescer e ter o auxílio dos bons espíritos sempre com a gente para aprendizado e para sempre trazer mais gente, para sempre estar espalhando essa doutrina, espalhando todas as coisas positivas que a gente pode para as pessoas. Agradecer aqui essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre mais um tema, mais uma semana aqui do Caravana Show, que a gente consiga sempre fazer isso da melhor forma possível e que assim seja sempre, graças a Deus. Adeus. Bom, é isso, galera. Obrigada, Arthur. Obrigada a todo mundo que está assistindo. E é isso. Obrigado. Vamos que Tchau, vamos. Bom sono da tchau. turma. Um bom sono a todos. Durmam bem.